Muito bem. Como estamos no ar, está gravando. O Google Meet fala que está gravando. E se está gravando, então, mais uma vez, bom dia a todas e todos. Vou colocar aqui no chat a grade que vamos seguir, reiniciando, portanto, depois da aplicação da primeira avaliação. De onde vamos partir nessa segunda fase. Farei uma explicação acerca da segunda fase da disciplina. E algumas outras explicações, digamos assim. A primeira delas, com relação à reposição da primeira avaliação, fazendo aqui, há muitas pessoas alguma coisa. Entrou um anúncio aqui dizendo, há muitas pessoas alguma coisa, não consegui ler. Será que esse programa é pirata? Uma possibilidade. Muito bem. Renato Gabriel Pergetino Porto. Diga lá, Renato. O que lhe aflige? Acho que o Renato não quer falar. Eu acho que ele apertou sem querer, professor. Levantei sem querer, perna. Tá. Isso acontece. Muito bem. Vou colocar aqui no chat. Professor, o senhor vai postar nossa avaliação? Vou, senhorita, vou sim. É uma das minhas funções, colocar as notas no sistema. Muito bem. Inclusive, já que perguntou, já vou responder por escrito, porque já estava escrito, né? Então, já vou colocar no chat, assim, fica tudo resolvido. Eu já vou colocar aqui, respondendo a pergunta da senhorita Ingrid, né? Professor, o senhor vai postar nossa avaliação no Pod? Eu interpretei errado. Sei que era as notas no sistema. Avaliação, não. Postar avaliação no Pod, não. Posto só as aulas. A avaliação encaminho para a coordenação de curso para comprovar de que houve uma avaliação, né? E lá no PodJus ficam hospedadas só as aulas. Avaliação não. Avaliação vai para a direção e coordenação de curso no CCJ. Okay? Bom, espero que até hoje à noite eu consiga terminar a organização aqui das 4 turmas e coloco registro a nota no sistema de todos e todas que realizaram a primeira avaliação. Com relação à reposição da primeira avaliação, ela será na semana seguinte à avaliação, a data da avaliação segunda. Ou seja, digamos que nós agendemos, isso é uma hipótese, não estou nem olhando data nem nada. A segunda avaliação fique para o dia 4 de outubro. Então, a reposição será na semana seguinte, depois de encerrada a segunda avaliação. Encerramos a segunda avaliação, na semana seguinte, num dia, faremos, portanto, a reposição da primeira avaliação. Porque farei a reposição da primeira avaliação juntamente com as pessoas das outras turmas, que também alguns das outras turmas não fizeram a prova. O conteúdo é o mesmo, não muda absolutamente nada. A forma é a mesma. Não muda absolutamente niente. Nulla. Hai capito? Hai capito? Bene, bene. Andiamo. Muito bem. Antes de iniciarmos aqui os conteúdos dessa segunda fase, as explicações acerca dessa segunda fase da disciplina, falemos, portanto, sobre a segunda avaliação. A proposta para a segunda avaliação é o conteúdo que nós vamos ver a partir de hoje, um conteúdo dual entre os autores da filosofia dos valores e autores das teorias da comunicação. 3 autores de um lado, 3 autores de outro. Então, veremos 6 autores nessa segunda fase, nesse embate de matrizes cognitivas de produção do saber, do conhecimento e da ciência.
Mas, para além dos autores vistos aqui, mas que estão correlacionados, o texto do professor Ciro Marcondes Filho, Dilemas da Comunicação, e um texto que já leram, que é o texto do professor Niklas Luhmann, capítulo 8º do Direito da Sociedade de 1994, do professor Niklas Luhmann. Ok? Então, os conteúdos para a segunda avaliação serão esses dois textos. Instante só, João. O texto de Ciro Marcondes Filho sobre Hayes von Foster, Dilemas da Comunicação, e o capítulo 8 das Rechte der Gesellschaft, Direito da Sociedade de 1994, do professor Niklas Luhmann. Esses dois textos, mais os conteúdos, a partir de hoje, até onde conseguirmos ir, nesse sentido. Diga, João. Professor, está me ouvindo? Sim, sim. Uhum. A respeito ainda do capítulo 8º do texto de Niklas Luhmann, vai ser o capítulo 8º inteiro mesmo ou só alguns pontos dentro dos 10 que tem no capítulo 8º? Não, o capítulo 8º inteiro. A interpretação do capítulo 8º. Uma leitura do capítulo 8º. Ok, era só isso. Tranquilo. Até faço a sugestão para as suas pesquisas, seus estudos, de lerem o 12º ou o capítulo 12, A Sociedade e Seu Direito. Mas eu acho que eu só mandei o capítulo 8, né? Não mandei o livro inteiro, não, né? Mandei só o capítulo 8? Não mandei o livro. Só o capítulo 8, professor. Ah, tá. Então depois eu mando o livro completo e podem ler também. Mas aí é só a título de sugestão. Diga, senhorita Clara Rafaela Quintas Campo Carvalho Nogueira. Maria, você arrumou outro sobrenome para mim. A prova, professor, dessa segunda unidade vai ser oral também ou o senhor vai fazer de outro jeito? A prova eu tenho uma proposta que é uma proposta desafiadora, porque, como dizia um antigo professor meu, todo esforço merece ser recompensado. Então, tem uma proposta. A proposta para a segunda avaliação, com relação aos dois textos, aí fica livre para cada uma escolher. A leitura dos dois textos, mais os conteúdos que veremos aqui com esses 6 autores. De um lado, Ronald Dwork, Robert Alex e Jürgen Habermas, como autores da Filosofia dos Valores. Do outro lado, Tobias Barreto, Rafael de Jorge e Niklas Luhmann, como autores das Teorias da Comunicação. Mais os dois textos indicados. A prova seria o seguinte: você gravaria um vídeo de até 4 minutos. 4 minutos. Agora, 4 minutos são 4 minutos. Não é 4 minutos e 1 segundo, 4 minutos e 3 segundos, 4 minutos e 5 segundos, não. 4 minutos só são 4 minutos. Eu vou falar igual o professor falou sexta-feira na reunião do Consune, para todos os outros professores que não estavam, parecia não querer entender nada, né? Então, estávamos votando um projeto da universidade, que é a criação de um curso de tecnólogo, um curso em tecnologia, de estudos de energia solar na cidade de Sousa, a criação de um curso da UEPB na cidade de Sousa, numa parceria da UEPB, o IFPB, Instituto Federal da Paraíba, e a Secretaria de Educação do Estado, do Governo da Paraíba. Chegou um ponto que o professor que foi o relator do processo já estava um pouco irritado, porque os outros professores pareciam não querer compreender nada, e ele chegou e disse assim: esse é um projeto tripartite. Não sei se os professores sabem o que é um projeto tripartite, mas projeto tripartite é aquele que tem 3 partes. 1, 2, 3. Isso é um projeto tripartite. Então, eu estou dizendo aqui, o vídeo pode ter até 4 minutos. 4 minutos é assim, ó. 4. Se eu tirar isso aqui, fica 3. Se eu botar esse outro, fica 5. Agora, assim, é 4. Agora, se botar mais um pouquinho aqui, aí passou de 4. Então, é até 4. Você grava um vídeo de até 4 minutos sobre um dos conteúdos. Né? Eu vou receber esse vídeo em um e-mail, que eu vou indicar qual é o e-mail para enviar o vídeo e a data limite para enviar esse e-mail, para enviar esse vídeo por e-mail. Eu vou assistir e vou atribuir uma nota. Só que, para além disso, é o seguinte:
eu vou premiar, né, os 3 melhores vídeos enviados. Então, você ganhará um kit de cerveja artesanal e 5 livros. Você levará esse combo. Os 3 melhores vídeos receberão a mesma premiação. Um kit de cervejas artesanais e várias cervejas artesanais. Eu vou no supermercado e compro as artesanais que eu encontrar. Então, você receberá um kit com 3 cervejas e 5 livros. Os 3 melhores vídeos. Os que tiveram as 3, é o que eu interpretar aqui. E mais, esses vídeos, esses 3 melhores vídeos, irão para o canal do No Pod Jus e ficarão hospedados lá no YouTube, para todo mundo assistir, né? Todos da rede mundial de computador assistir o seu vídeo. Então, você decidiu gravar um vídeo sobre o capítulo 8 do livro do professor Niklas Luhmann. Então, aí, você vai explicar o que é a teoria da argumentação para Niklas Luhmann em 4 minutos. Com aquele cenário da Globo News atrás, aquela coisa toda, né? Tal, sei o que lá e tudo mais. Eu, porra, que vídeo massa do caralho, mano! Doidão. Premiado, pá! Aí, vou mandar para você, né? O kit de cerveja com os 5 livros e você me concede os direitos autorais de imagem, os direitos de imagem, os direitos autorais. Eu vou pegar o seu vídeo, vou hospedar lá no canal no Pod, no YouTube, para todos assistirem. Inclusive, da outra turma, tem vários vídeos lá que eu também fiz isso com a outra turma. É só você assistir lá. Tem vídeos lá com 500 e poucas visualizações dos meninos e das meninas que gravaram lá. Ficou muito massa. Então, a proposta é essa. Avalie a proposta, depois a gente decide conjuntamente. Esclarecido, senhorita Clara? Sim, professor, tudo certo. Eita, até se tornou redundante. Esclarecido, senhorita Clara? Muito bem. Muitíssimo bem. Então, vamos lá. Podemos começar, né? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? João Pedro, pode falar, João. Professor, a questão da autopoiese, a autopoiese de von Forst é diferente da de Luhmann, não é? Não. A autopoiese é uma só. O que é diferente é a interpretação acerca de qual função essa autopoiese cumpre dentro do sistema. Mas a autopoiese é a mesma. A autopoiese é uma palavra grega que Luhmann se apropriou dos estudos com 2 grandes autores latino-americanos, chilenos, professor Humberto Maturana e o outro, Francisco Varela, que é uma característica do sistema biológico. Né? O sistema biológico ele é autopoético, ele se autorreproduz. Ele não precisa de outro sistema. Né? A nossa biologia, ela se autorreproduz, ela não precisa de outro sistema para ser o sistema biológico. Eles se apropriaram dessa expressão, que em grego, né, autopoiese, que é auto, si próprio, né? Poiese, criação, fantasia, autocriação, autofantasia, autoinvenção, né? E trouxeram para as ciências sociais, trouxeram para o direito, fundamentalmente. Luhmann escreve um livro intitulado O Direito como Sistema Autopoético. E o direito é um sistema autopoético mesmo. Foi uma observação maravilhosa, porque se você olhar como é que o direito se constrói? A partir de estruturas do próprio direito. A lei e a decisão judicial. Essas são as estruturas do direito. O direito não precisa de mais nada. Ele só precisa de lei para ser direito e ele precisa de uma decisão judicial para reafirmar quando o direito for negado. Quando alguém negar o direito então convoca a sua segunda estrutura, a decisão judicial. Essa decisão judicial prolatada reafirma o poder normativo da lei, reconstruindo o direito, a autopoiese do direito. Lei leva a decisão judicial leva a lei, como diz Luhmann lá no seu capítulo 8. Essa é a autopoiese do direito, para Luhmann. Mais alguém? Tem dúvida? Sem dúvidas? Podemos começar? Sim ou não? Gabriela.
Gabriela Sobreira Guimarães Rosa. De Araújo. Professor, no caso, se a gente não tiver um plano de fundo da Globo, Sim. como é que vai fazer? Faz assim numa parede branca, tranquilo, com celular e tal. Não, pode gravar no açude velho. Vai para o açude velho, grava lá na beira do açude velho e tal. Vê se consegue um patrocínio do Bar do Cuscuz, bota o Bar do Cuscuz atrás como fundo. Fala com o cabo do Bar do Cuscuz para ele dar 500 conto. Vai ficar no YouTube, vai estar lá no YouTube. Tá? Não, qualquer cenário, senhorita, era fuleiragem, era só fuleiragem. Não, mas tipo assim, pode ser simples, né? Uma coisa. Pode gravar embaixo da Torre Eiffel, ou tendo o pano de fundo como o Coliseu, a Fontana de Trevi. Tá bom. Tranquilo. Obrigada. A Sagrada Família, em Barcelona, pode ir para Barcelona e gravar na frente da Sagrada Família, de Gaudí. Eu vou para Queimada Grande, geralmente eu gravo lá em Queimada Grande, na bodega Dona Lia. Diga, João. Professor, para a Luma, a interpretação, no caso, é o que o juiz faz, né? Quando prolata uma decisão judicial, seria escrever um texto sobre um texto? Exatamente. A decisão judicial, o que está na decisão judicial é uma invenção cognitiva do juiz. E essa interpretação, ela pode ampliar os fundamentos do texto original? Ela não muda, segundo aquele texto lá, ela não muda os fundamentos do texto original. A interpretação colocada na prolação da sentença pelo magistrado, ela só cria texto em cima de texto. Ela não reforma o texto da lei. Quem só pode reformar o texto da lei é o legislador. O juiz nunca reforma. O que o juiz faz é ressignificar a interpretação acerca do texto da lei, construindo um texto sobre o texto, mas não mudando o texto. O juiz não tem poder para mudar o texto. Nesse sentido. É porque, lendo lá, eu tenho a impressão de que havia meio que como é que eu posso dizer? Um olhar mais antigo e um olhar um pouco mais moderno. Aí parecia que o olhar mais antigo era justamente isso, de que o fundamento, independente de qualquer coisa, não era modificado. Mas a seguir ele disse que hoje em dia parece que também pode ampliar o fundamento do texto mais antigo. Eu posso estar enganado, né? Não, veja, ampliar os fundamentos, alargar os fundamentos, expandir os fundamentos, essa é uma característica da decisão judicial no neoconstitucionalismo. A questão é que, para autores como Luma, seja qual for o fundamento do direito, esse fundamento é vazio. Ele não tem conteúdo. Porque ele é uma invenção puramente linguística. Não corresponde à realidade, porque o juiz não tem como saber o que realmente aconteceu no caso concreto. Porque o juiz decide sobre algo que já aconteceu, não sobre algo que está acontecendo ou vai acontecer. E algo que já aconteceu, o juiz não estava lá. O juiz decide não sobre algo exatamente que aconteceu. O juiz decide sobre versões argumentativas, versões linguísticas sobre algo que aconteceu. Então, qual é o fundamento dessa decisão? É uma invencionice para Luma. E é mesmo. Quando tiverem... Não gostaria de tocar nesse ponto, porque vocês são extremamente jovens, têm os olhos que brilham em direção ao futuro, né? Levantam toda manhã com a expectativa da vida fervilhando e tudo mais, essa coisa toda. Mas quando tiverem no exercício profissional, a partir de um estágio, né, vão poder notar, quanto mais você frequenta o sistema, quanto mais você conhece o sistema, menos encanto ele lhe proporciona. Menos ingênuo você se transforma. Mais crítico e mais cético você se torna. Você vai notar que, por exemplo, tem essa crosta, digamos assim, do juiz, né? Aquele camarada dono do saber, do conhecimento. É porra nenhuma. Não é e não é mesmo. Vai ser raro um que você encontre, que você olha assim e diga, porra,
esse cara conhece pra caramba, essa juíza conhece pra caramba. Vai ser raro encontrar um. Raro. Porque a questão se torna puramente instrumental. Entendeu? Se torna mecânica, operacional. Não se preocupem, né, para o sucesso que poderão ter na carreira. Preocupem-se em administrar as desilusões na carreira, para que os olhos continuem brilhando em direção ao futuro. Porque quando o sucesso da carreira chega, beleza, pô, o bolso está cheio, comprar a Ferrari F40, né? Vai girar em torno do açude velho com ela, né? Aí comer uma torta com um cappuccino na La Suíça, vai ao Partage, é um passeio, tal. Agora, quando vier a desilusão, prepare-se para não mergulhar nela, porque para emergir dela vai ser difícil. Então, prepare-se para administrar, para gerir as desilusões de uma carreira profissional. Não para lidar com o sucesso. Não se preocupe com isso. Muito bem, vamos lá, né? Muito bem, agora veja como é conhecer as pessoas, né? Fiz meu aniversário, completei meus 18 anos, agora saí do ECA, entrei no Código Penal, agora sou responsável criminalmente. Vocês dizem que gostam de mim e tal, mas não recebi nenhum Pix. Não notei nenhum movimento na minha chave Pix no dia do meu aniversário. É só esse blá, blá, blá de parabéns, Luciano, muitas felicitações, uma festa, Luciano, não sei o que lá. Sim, mas e o din-din? E o din-din? Nada. Estudante é liso, professor. Não tem como mandar Pix para o senhor. Estudante é liso. Não tem como mandar Pix para o senhor, não. Vocês são tudo filhos de fazendeiro. Oxe, tudo latifundiário. Jura? Tudo filho de latifundiário. Oxe. Com fazendas de gado aí, 30 mil cabeças de gado numa fazenda, 15 mil cabeças de bode em outra, 10 mil cabeças de ovelha em fazenda, né? 3 hectares de plantação de maconha, não sei o que, e mais não sei o que lá. Muito bem. Nesta segunda fase, como anunciado lá no primeiro encontro, como está no plano de aula, nós colocaremos nessa segunda fase autores contra autores. Terão a oportunidade aqui, né? Para cada autor que eu colocar aqui, faço a sugestão, nós passaremos por textos deles, mas faço a sugestão de irem ao Aristóteles Americano, ao Google, colocar o nome do autor e fazer uma pesquisinha sobre o autor, sobre a biografia do autor, sobre a linha de pesquisa que o autor construiu na sua carreira, ou as linhas de pesquisa que ele construiu durante a carreira, quais os temas desse mundo, desse universo chamado direito que ele produziu, etc, etc. Faça uma pesquisazinha, porque como dizia Gadamer, para conhecer a teoria de um autor, faz necessário conhecer o autor. Conhecendo o autor, conhece-se a teoria do autor. Ou como diz Rafael de Jorge, quando fala sobre Luma, Luma era a teoria dos sistemas era Luma, né? Então, cada autor que nós veremos aqui, faço a sugestão de que faça uma pesquisa rápida, faça algumas anotações no caderno à parte, né? Ronald Dworkin, quem foi Ronald Dworkin? Faz uma mini biografia dele ali, Robert Alex, Jürgen Habermas, Tobias Barreto, Rafael de Jorge, Niklas Luhmann, e assim por diante, para terem pelo menos uma ciência mínima acerca do pensamento do autor. Então, nós vamos começar com essa segunda fase agora. De um lado, os autores da filosofia dos valores, do outro, os autores das teorias da comunicação. No primeiro bloco, para tratarmos de linguagem e valores, sociedade moderna e a moldura de valores dessa sociedade moderna. Do outro lado, teorias da comunicação, sobre a sociedade de comunicação e a sociedade moderna como um sistema de comunicação no qual nós identificamos a diferenciação social dessa sociedade moderna. E, portanto, no primeiro bloco,
trataremos aqui de 3 autores relevantes na memória do direito. Do direito, da matriz cognitiva da filosofia dos valores, que são o professor Ronald Dworkin, Robert Alex e Jürgen Habermas. Do outro lado, 3 autores relevantíssimos da matriz do saber, do conhecimento na contemporaneidade sobre sociedade e direito, que são eles, o professor Tobias Barreto, Rafael de Jorge e Niklas Luhmann. Então, com esses 6 autores, nós vamos dar início a essa segunda fase da disciplina de linguagem e argumentação jurídica e concluirmos, portanto, os estudos dessa disciplina. Ok? Então, vamos lá. No que se refere, portanto, ao primeiro bloco, denominado de filosofia dos valores, a ideia mais cara da modernidade, né? Nós não vamos exatamente já mergulhar em Ronald Dworkin, mas passar rapidamente por aquele que é o principal nome da modernidade e, portanto, da filosofia dos valores. Como diz Rafael de Jorge, se não falamos a língua de Kant, mas falamos a língua de Königsberg. Königsberg é a cidade onde Kant nasceu e que hoje se chama Colônia. Ou seja, para Rafael de Jorge, que tem um pensamento diferente do de Kant, mas reconhece que a modernidade se ergueu à luz da filosofia da Ilustração e, dentro dela, o principal autor é, sem dúvida, Immanuel Kant. Por uma série de estudos, né? Nas suas obras que ficou conhecidas como criticismo kantiano, como crítica do juízo, crítica da razão pura, né? Em obras como a fundamentação da metafísica dos costumes, né? É o autor da dignidade, da ideia de dignidade da pessoa humana na filosofia ocidental, né? É o autor que vai traduzir o sentido e o significado dessa expressão, dignidade da pessoa humana, né? Enfim, Immanuel Kant é, sem dúvida, o principal nome da modernidade, o nome mais relevante da construção, da tradução, da explicação, da interpretação do que é a sociedade moderna. É nesse sentido. Então, à luz do que é Kant, nós podemos levantar, né, a interpretação de que os autores que veremos, Ronald Dworkin, Robert Alex e Jürgen Habermas, são autores, de alguma forma, neocantianos. Ou seja, esses autores, se os outros autores que não são neocantianos, como o de Rafael de Jorge, têm alguma coisa de Kant, imagine esses autores que são filiados a uma ideia da filosofia dos valores. Então, o primeiro deles, por exemplo, Ronald Dworkin, quando fizer a pesquisa aí no Aristóteles americano, vão poder constatar uma série de obras dele, como Levando os Direitos a Sério, né? O Império do Direito, o que é justiça, né? Mas nós passaremos aqui com Ronald Dworkin em uma obra intitulada O Direito como Teoria da Integridade. É sobre esse trabalho de Ronald Dworkin que nós nos referiremos. Repito, passaremos por uma obra dele aqui, intitulada O Direito como Teoria da Integridade. Nessa obra, Ronald Dworkin propõe a sua matriz de argumentação jurídica à luz da decisão judicial. Ele constrói uma teoria da argumentação jurídica voltada para explicar como deve ser a decisão judicial. Como um juiz decide, mais do que isso, como o juiz deve decidir. É sobre isso que estaremos falando. Mais à frente, falaremos sobre o professor Robert Alex, em uma obra chamada Teoria da Argumentação Jurídica. Poderia ser em outras obras de Robert Alex. Tem um outro livro dele interessante, que se tornou pauta dos tribunais superiores no mundo ocidental, que é um livro intitulado Teoria dos Direitos Fundamentais.
Esse livro é usado numa constância, por exemplo, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil, do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pelo mundo. Mas com Robert Alex, nós trataremos aqui da sua obra Teoria da Argumentação Jurídica, que foi a sua tese de doutorado no final dos anos 70, lá por volta de 1977, na Universidade de Tübingen, na Alemanha. E trataremos sobre as técnicas da argumentação jurídica e a tese do caso especial, como diz Robert Alex, a tese do caso especial. E, nesse primeiro bloco, finalizaremos, portanto, com o professor Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, que tem uma longevidade maravilhosa, extraordinária. Eu penso, assim, só para nós aqui, hein? Espalha para ninguém, não. Só para nós aqui. É só nós, mano. Só nós. Só nós. Eu penso que Jürgen Habermas, ele não é alemão. Eu penso que ele nasceu na Escócia. Na Escócia. Eu penso que ele é Highlander. Highlander. Porque ele estava na Alemanha, depois apareceu nos Estados Unidos, depois reapareceu na Alemanha, depois reapareceu nos Estados Unidos, depois reapareceu na América Latina. Eu, sinceramente, penso que a história dele é que inspirou aquele filme com Christopher Lee, Highlander, o homem que não morre. E Habermas já está aí, porque, olha, quando eu nasci, 18 anos atrás, Habermas já tinha uns 125 anos. Só para você ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Muito bem. Com Habermas, que tem dezenas, centenas de livros, né? Centenas não, mas dezenas, pelo menos umas 5 dezenas de livros ele tem. Nós trataremos aqui à luz de uma frase: a moldura dos valores da sociedade moderna. E a sua ideia de teoria da comunicação. A teoria da comunicação como um instrumento para construir consenso, e essa ideia de a sociedade moderna ela tem uma moldura de valores. Nós observamos a sociedade moderna por essa moldura de valores, segundo o professor Jürgen Habermas. E quem é Jürgen Habermas? Ora, no final dos anos 20 do século passado, falei que ele é um Highlander. Final dos anos 20 do século passado, na Alemanha, um estudante propõe a criação de um instituto chamado Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Era uma reunião de teóricos, de professores, de intelectuais, que se colocaram à disposição para interpretar a sociedade moderna após a expansão napoleônica, após a Primeira Guerra Mundial, e, portanto, a ideia era saber se ainda haveria sentido daquelas teorias marxistas, dos pensamentos de Marx sobre a sociedade burguesa, o Estado burguês, o proletariado, a luta de classes, etc. Bababá. Nesse grupo estavam autores como Theodor Adorno, como Lukács, como Marcuse, como Hockenheim, né? E outros. E apareceu por lá um jovem estudante. Chegou lá no instituto só no sapatinho, né? E se tornou estagiário simplesmente de Hockenheim. Quem era esse estagiário, esse estudante? Jürgen Habermas. Estou dizendo que ele é o Highlander, porque daquela turma tem mais ninguém vivo. Só Habermas. Muito bem. Então, senhoritas e senhoritas, vamos lá. Vamos começar, portanto, com, nesse bloco Filosofia dos Valores, com as ideias de Ronald Dworkin. Detalhe biográfico, Ronald Dworkin. Ronald Dworkin é um autor americano
foi inclusive assessor de ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Na Inglaterra, na Universidade de Oxford, tinha um professor que se tornou conhecido internacionalmente por vários dos seus estudos, mas um o colocou na cena internacional. Eu estou falando do professor, coloca aqui. Eu estou falando do professor. Estou falando do professor Robert Hart. Herbert Hart. Desculpa, Robert não, Herbert. Herbert Hart. Tem uma obra, você pode, inclusive, baixar essa obra em PDF aí, pelo Google. O título da obra é O Conceito de Direito. O Conceito de Direito. E Herbert Hart falece, né? E a cadeira dele fica vaga lá em Oxford. E a Universidade de Oxford lança um concurso para preencher a cadeira. Quem aparece para prestar esse concurso? Ronald Dworkin. E vence o concurso e assume a cadeira de Herbert Hart. E faz uma história, constrói uma história na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O que nós vamos ver de Dworkin aqui é, como eu disse, o seu pensamento traduzido em uma expressão ou em um título denominado de O Direito como Teoria da Integridade. Nesse ponto, nessa teoria da argumentação jurídica, Dworkin afirma o direito como uma filosofia jurídico-política. Para ele, é improvável a divisão entre direito e política. Ou seja, já pode notar que o pensamento dele é totalmente oposto ao pensamento de Kelsen. Para Dworkin, quando eu penso em direito, eu estou pensando em uma filosofia jurídico-política, de estruturas jurídicas e discurso político. O direito tem uma estrutura jurídica, inequivocamente, para Dworkin, no seu livro O Direito como Teoria da Integridade. Mas o discurso do direito é político. O discurso é político. Então, nesse discurso político, de um direito jurídico-político, a argumentação tem como centro, ou como palavra nuclear, a expressão hermenêutica. Através da hermenêutica, eu construo os discursos jurídicos políticos críticos. Para Dworkin, a hermenêutica é a estrutura linguística pela qual eu posso ressignificar o direito num discurso jurídico-político. A argumentação, ela é sempre crítica, porque ela sempre terá um conteúdo político. Na ideia de Dworkin, nós estamos falando de uma argumentação jurídica crítica construtiva, de uma construção do direito, de como deve ser o direito. Porque para Dworkin, a atividade de argumentação, com a utilização da hermenêutica e a construção da argumentação crítica, tudo isso pode ser traduzido como atividade da interpretação. Tudo isso pode ser traduzido como atividade da interpretação. Nesse direito jurídico-político, para Dworkin, há um embate na produção argumentativa entre política e moral. Esses universos linguísticos se debatem para estarem presentes no discurso jurídico, para fazerem parte do discurso jurídico. Aí ele, então, diz: quer observar a ideia político-moral do direito como uma filosofia jurídico-política? É simplesmente aquilo que autores lá atrás já escreveram, como Benjamin Constant, ou como Walter Benjamin, a ideia do uso da força pelo direito, a autorização do direito
a auto-autorização do direito, e aqui o discurso agora é lumaniano, ele não usa auto-autorização, mas autorização. A autorização do direito ao direito para utilizar a força, ou seja, o monopólio da força sendo exercido só pelo direito. Só pelo direito. Aqui é onde nós notamos o embate, a luta entre jurídico, política e moral. Dworkin, então, afirma essa ideia inicial do direito como teoria da integridade, como uma filosofia jurídico-política, que tem como palavra nuclear a hermenêutica como a expressão de construção da ordem do discurso crítico. Essa teoria, que eu vou chamar teoria da integridade, ela é uma alternativa ao positivismo jurídico. Ela é uma alternativa crítica de construção do direito ao positivismo jurídico, diz Dworkin. Para Dworkin, não há sentido no positivismo jurídico puro de Kelsen, não há sentido algum. Não há sentido da construção de uma norma pura do direito, sem a presença de elementos linguísticos políticos, da moral. Não há sentido nas teorias convencionalistas do direito. Não há sentido nas teorias pragmáticas do direito. Significa dizer que, para Dworkin, o direito como filosofia jurídico-política, ou jurídico-político, é uma teoria do contratualismo. O direito é uma construção contratual entre as partes. Quando pegarmos o processo, por exemplo, para ele o direito teria a parte A, a parte B e o Estado juiz. Todos aqui como sujeitos do processo. Aqui pode-se vislumbrar um contrato entre as partes. Então, Dworkin se afasta de Kelsen, do positivismo jurídico puro, se afasta das teorias convencionalistas do direito e se afasta das construções contratualistas do direito. Mas, Luciano, o que é exatamente essa teoria do direito como integridade? Ora, ele próprio diz, é uma teoria da argumentação jurídica voltada para a decisão judicial, o que significa dizer como o juiz deve decidir. É um manual de como o juiz deve decidir. E o direito como teoria da integridade é fundamentalmente uma ideia constitucional do direito. Uma ideia constitucional material do direito, já que ela se realizará através da decisão judicial e não unicamente da norma, como é lá no positivismo jurídico. Então, a decisão judicial vai observar o texto constitucional e minimizar os espaços de abstração desse texto constitucional, dando interpretação a ele, dando vida ao direito constitucional. Então, diz Dworkin, o juiz deve observar a coerência do texto para construir a integridade do direito na decisão judicial. A integridade do direito não está na norma. A integridade do direito não está no texto normativo, dogmático. A integralidade do direito está na decisão judicial. O papel legítimo do Poder Judiciário no Estado Constitucional de Direito é decidir. Mas aí a questão é decidir, mas para decidir é preciso ter uma teoria. Para decidir é preciso construir procedimentos. Para decidir é preciso estar obediente a uma metodologia. É isso que Ronald Dworkin busca com a sua teoria do direito como integridade.
Ora, para ele, portanto, a teoria da integridade ela tem um caráter aberto de interpretação jurídica pelo juiz. É um espaço de liberdade para o juiz interpretar. Volto a repetir. É um espaço de liberdade para o juiz interpretar. Ele pergunta, qual é a função dos tribunais? Só uma, decidir. A função do juiz é decidir, mais nada. Só que essa função, ela é extremamente relevante dentro do sistema jurídico. Por quê? Porque só o juiz pode decidir. Mas ninguém pode decidir. Só o juiz tem, portanto, o poder de decisão. E a integridade do direito vai estar aí. Qual é a ideia, e aqui para centralizar o discurso de Dworkin? Todos os outros autores, com exceção de Luhmann e de Jorge, e até de Tobias Barreto, mas estou dizendo, todos os outros autores no campo da filosofia dos valores vão afirmar o juiz, ao decidir, diz o que é o direito. Então, quando o juiz decide, ele diz, senhorita Lorena, que é a autora da ação, senhorita Yasmin, que é a ré da ação. Então, o juiz tem que decidir se a razão, a ratio, o direito, está com a autora, senhorita Lorena, ou está com a ré, a senhorita Yasmin. Então, o juiz diz o direito. Então, o juiz diz, o direito está com a senhorita Yasmin, a ré. Que significa dizer que todo o direito vai para a senhorita Yasmin, a ré. E a senhorita Lorena, que é a autora, fica sem direito algum naquela ação, naquele processo. O juiz, ao decidir, faz isso. Dworkin vem e diz, isso rompe a integralidade do direito. A função do juiz não é dizer o direito, a função do juiz é distribuir o direito. Ele vai e afirma, o juiz, ao decidir, não pode dizer que o direito está só com a senhorita Yasmin e que a senhorita Lorena não tem direito algum. Porque, nesse processo, aquela outra parte que ficou sem direito algum vai sair revoltada da relação processual. Porque não ficou com nenhum direito. No ato judicante do juiz dizer o que é o direito. Então, para Dworkin, para haver uma integralidade do direito, por mais que a senhorita Lorena não tenha razão, mas ela tem que sair dessa relação com algum direito. Ela tem que sair com alguma ideia de que, olha, eu perdi o processo, mas o juiz me deu esse direito aqui, vai, tá bom, não sei o quê. Essa é a integridade. A integridade, a teoria do direito como integridade está não em dizer o direito, mas em distribuir o direito. Por isso que, para ele, é uma teoria de filosofia jurídico-política. O direito, o juiz, no seu ato judicante, no exercício jurisdicional, protagoniza também a figura de um político na distribuição desse direito. Ou seja, no caso concreto, nos hard cases. Então, o juiz ele tem que ter uma observação quanto, e essa é o que diz Dworkin, quanto à pré-interpretação sobre o que é o direito, a interpretação sobre o que é o direito e a pós-interpretação sobre o que é o direito. Se não houver um domínio sobre esses três momentos de interpretação, o ato de dizer ou distribuir o direito pode se traduzir numa tragédia quando chegarmos na fase pós-interpretação do direito. Por quê? Porque para Dworkin ele parte da ideia de que nem sempre a norma é clara. Então, como nem sempre a norma é clara, o juiz tem que trazer claridade para a norma. Claridade para a norma, mais uma vez, repito, não é dizer o direito, é distribuir esse direito. Vamos dar um exemplo para não ficarmos na teorética, como dizem os portugueses e vocês também. Né? A senhorita Lorena,
nunca se envolveu num caso criminal. Nunca, né, Lorena? Quer dizer, autuada que eu digo. Autuada. Autuada não, né? É. Tá, ok, exato. A senhorita Lorena vai e dá só 6 facadas na senhorita Beatriz. E comete um crime de homicídio. A senhorita Lorena nunca respondeu a um boletim de ocorrência, nunca respondeu a um inquérito policial, nunca foi ré em processo algum. Ela tem o que a linguagem do direito chama de bons antecedentes. Quem a conhece pode ter outra ideia, mas isso é outra história. Bons antecedentes. Muito bem. O juiz, então, vai lá e a senhorita Lorena é condenada. A pena mínima para o homicídio é de 6 anos. Um homicídio simples. Pena máxima é de 20 anos. Se tiver qualificadora, pena mínima 12 anos, máxima 30 anos. Com a lei 13.964, agora chega a 40 anos. Por que o juiz, analisando o caso concreto, né, olhando que a senhorita Lorena nunca teve passagem por nenhum setor do sistema criminal, por que entre 6 e 20 anos ele vai dar 10, 12, 15 anos de reclusão na condenação para a senhorita Lorena? Por que ele não pode dar a pena mínima, 6 anos? Porque ele não pode me negar o direito. Sim, sim. Uhum. Aqui é que está a questão de Dworkin, ao que ele vai chamar de filosofia jurídico-política. O juiz tem que fazer essa pré-interpretação, essa interpretação e a pós-interpretação. Ou seja, antes de começar a decidir, quando estiver decidindo, e após concluir a decisão. Porque quando chegar na terceira fase, após concluir a decisão, terá consequências. Essa decisão trará consequências, fará surgir efeitos. E quais serão os efeitos? O que significa dizer, e aqui o ponto é capital, significa dizer, e aqui o ponto é capital, que essa teoria constitucional de uma argumentação jurídica na decisão judicial de Ronald Dworkin rompe com um paradigma que é o paradigma do positivismo, de que o juiz aplica o direito. Para Dworkin, o juiz não aplica o direito porque o juiz não diz o que é o direito, o juiz distribui o direito. Se o juiz distribui o direito, o juiz não aplica o direito, o juiz constrói o direito. O juiz não é um aplicador do direito para Ronald Dworkin. Para Dworkin, o juiz é um construtor do direito. Ele constrói o direito no caso concreto, através da teoria da argumentação na decisão judicial pré, durante e pós-interpretação. Diga, João. Então, a fixação da pena seria após a interpretação? Sim. Após a interpretação, não apenas após a interpretação da norma, do texto dogmático, mas a interpretação de tudo que envolve o caso concreto. Quem é o sujeito ativo do delito? Quais as circunstâncias sobre as quais o sujeito ativo do delito praticou a ação? Qual a biografia, os antecedentes do sujeito ativo do delito? Isso tudo envolve pré, durante e pós-interpretação da norma. Ou seja, olhar para a norma sempre com um olhar ao entorno da norma ou globalmente a norma. Nesse sentido. Diga, senhorita Lorena. Ô, professor, nesse sentido, pode-se fazer uma atribuição ao que Beccaria fala no livro dele, dos delitos... E das penas. Pode? Ou não? Exatamente em que parte de Beccaria você se refere? No caso da atribuição das penas, dependendo do crime. Exato. O que é que Beccaria fez no que se refere à pena criminal na sociedade moderna? Ele criou critérios de legalidade da pena, critérios que ele entendia
que sem os quais a pena não poderia acontecer. Ou seja, a pena tinha que ser a pena privativa de liberdade por causa de um critério de razão. A pena privativa de liberdade deveria existir por uma questão de proporcionalidade. A gravidade do delito relacionada à pena prevista para esse delito. Não poderia haver uma digamos assim, uma desproporcionalidade, como, por exemplo, no nosso artigo 159 da parte especial do Código Penal Brasileiro, no crime de extorsão mediante sequestro, em que, no nosso sistema, até o ano 2019, a pena máxima era de 30 anos de reclusão, enquanto que no artigo 159, dependendo do resultado, eu tenho a pena começando com 24 anos de reclusão. Qual é o sentido disso? Do ponto de vista da ciência jurídica? Nenhum. E o terceiro critério, humanidade da pena que ele colocou. A pena, para ser legal na sociedade moderna, é preciso que ela seja cumprida em condições humanas. Do Orco está dizendo aqui. Quando eu olhar para a norma, eu não posso ficar olhando só para a norma, e essa é a crítica que ele vai fazer, como fazem os positivistas, que não é bem assim. Os positivistas não fazem só isso, não. Né? Ficar só olhando para a norma. Eu tenho que olhar para a norma com os olhos voltados para as motivações que fizeram surgir o fato, o próprio fato e quem está envolvido no fato. Ou seja, eu tenho que, para além da norma, olhar para o case, para o caso, para o fato. E por isso que o campo da interpretação ele deve ser alargado, partindo de uma ideia de pré-interpretação, que ele vai chamar de etapas da interpretação da norma. Então, eu terei uma etapa pré, uma interpretativa e uma pós-interpretativa. Então, eu terei uma etapa antes da própria norma, durante a norma e após a norma. É um critério trifásico, como foi o critério trifásico de Beccaria, sobre a pena privativa de liberdade. É uma metodologia para prolatar a decisão judicial como a construção do direito. E se essa metodologia não for observada, a decisão judicial não cumprirá com a sua função, que é a construção do direito. É nesse sentido. Significa dizer que, volto a repetir, o pensamento de Dworkin é um pensamento jurídico-político do direito. Ele concebe ao juiz uma função jurídico-política com amparo constitucional. Por quê? Porque a Constituição é um diploma jurídico-político, ou político-jurídico. Ela nasce como política no poder constituinte originário. Penso que vocês estão tendo a disciplina Teoria Geral do Estado. Alguma coisa assim, Teoria do Estado. Devem falar lá. Né? O professor deve estar falando lá sobre o poder constituinte originário, sobre o poder constituinte reformador, o poder constituinte moderado. Ora, Dworkin concebe ao juiz uma função jurídico-política à luz do diploma da sociedade moderna. Porque qual diploma jurídico que reúne os valores da sociedade moderna? A norma. A Constituição. A Constituição. Todos os valores da sociedade moderna estão dentro da Constituição. Dignidade da pessoa humana. Vamos para dos campos sociológicos aos empresariais. Função do Estado, organização do Estado, do Poder Judiciário, dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, livre iniciativa do mercado, economia, etc. Todos os valores. Diga, Clara. Professor, eu sei que a gente está fazendo esse embate da filosofia dos valores, né, e da teoria da comunicação. Mas essa questão que o senhor falou de que ele deve olhar também o entorno da norma, se relaciona com o que Luhmann falou, com a questão
de estar aberto cognitivamente, mas fechado operacionalmente? Exatamente, claro. Só que não exatamente pela construção lumaniana. A ideia de Dworkin é de que, como juiz, que é uma ideia que Luhmann não admite, né, para Luhmann nem pensar, para Dworkin, o juiz ele é um personagem jurídico-político. Então, quando ele for decidir, ele vai dizer assim, tem uma lide aqui, um processo, de um lado está a senhorita Beatriz Marques, do outro está a senhorita Clara Rafaela. E que, seguramente, no caso de vocês duas, né, pela estética, assim, se tiver um processo, no mínimo é um processo de testamento para dividir, né, a mega herança que a família vão deixar para vocês, né? E aí essa será a discussão no processo, né? Se quem vai ficar com aquela casa de praia lá em Carapibus, em Coqueirinho, em Tambaba, quem vai ficar com aquela fazenda de gado lá no Brejo da Paraíba, né, lá em Guarabira, a Lagoa Grande, por ali, quem vai ficar com o engenho de cachaça em Areia, aquela coisa toda, para dividir isso aí. Então, como ele é um personagem jurídico-político, por mais que a senhorita Clara tenha toda a razão, né, a senhorita Beatriz não poderá sair dessa lide, desse processo, sem nada. Ele tem que distribuir o direito para construir, preste atenção, a palavra-chave dessa teoria é integridade. Porque distribuindo o direito, ele mantém a integridade. Né? A senhorita Clara, obviamente, venceu o processo, vai sair contente e tal, mas a senhorita Beatriz também vai sair com alguma coisa, então ela não vai sair revoltada de tudo. Né? Ela vai ficar com o engenho de Alagoa Grande, aquela casa na praia do Cabo Branco, lá indo para a Ponta dos Seixas, né? De 2.000 metros quadrados, piscina para adulto, piscina para criança, piscina com borda infinita, aquela coisa toda. Então, ela vai ficar de alguma forma contente. Senhorita Clara não vai ficar com aquele apartamento na Champs-Élysées, em Paris, né? Com aquela conta na Suíça da lavagem de dinheiro da família, aquela coisa toda. Então, já dou a palavra, João, como ele é um personagem jurídico-político, essa distribuição do direito não é puramente jurídica, como requer no positivismo de Kelsen. Não é uma teoria dos sistemas, como é em Luhmann. Porque no Luhmann, o juiz vai decidir, né, reafirmando o poder da norma à luz da ideia de operacionalidade fechada e cognição aberta, senhorita Clara. A cognição aberta aqui, de Dworkin, é uma cognição política, que não é a de Luhmann. O juiz não pode ter cognição política. A cognição do juiz aqui é de inventar o direito com esse olhar aberto, mas juridicamente, não politicamente. Não pode misturar política com direito para a teoria dos sistemas de Luhmann, ou para o direito como sistema da autopoiese. Para Dworkin, pode. Por quê? Porque, para ele, o sistema jurídico é traduzido por uma filosofia jurídico-política. O juiz é um construtor do direito, não um aplicador do direito. E para construir o direito, não há como, na ideia dele, dissociar jurídico de político. Nesse sentido. É uma cognição aberta? É, mas aberta para a política. A cognição de Luhmann, ela é uma cognição aberta para a sociologia, que depois será a sociologia do direito, mas não política. De maneira alguma política. Diga, João, meu caro. Professor, me parece que essa teoria da integridade tem uma aplicação vamos dizer assim, no processo civil, no processo empresarial, mas no processo penal. No processo penal, isso tem alguma aplicabilidade? Tem, ou sim, como tem. Não estão querendo agora a aplicabilidade dessa teoria? Não estão querendo agora? Não estão assistindo, não, hein? O caso de Roberto Jefferson é o quê? Todo mundo querendo que aplique a ele uma prisão domiciliar. Por que da prisão domiciliar? Por que prisão domiciliar? Porque o caso dele era prisão domiciliar e de o ex-presidente da República não era prisão domiciliar e ficou 580 dias preso. E por que o dele é prisão domiciliar? E olha que o dele, comparado com o do outro, é muito mais gravoso que o dele. Os vídeos que tem dele com um fuzil na mão, ensinando as pessoas como deve, quando chegar um esquerdista, não sei o que lá, como deve
alvejar o esquerdista, ou seja, requerendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a desconstituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a invasão do Congresso Nacional, e aí querem uma decisão judicial do Supremo que o mande para casa para ele ficar em prisão domiciliar. O que é isso se não é jurídico-político? O que é isso se não é uma tentativa de manter a integridade do direito? Porque o que Duarte está querendo dizer é que a integridade do direito, nela está algo chamado política. A integridade do direito não é construída pelo jurídico, mas sim pela política. O que, na minha interpretação, sacrifica a ideia de ciência jurídica. Isso não é uma ciência jurídica. Isso é uma ciência jurídico-política. Porque se eu tiver que manter essa integridade, e eu só posso manter essa integridade do direito pelo aspecto político, na distribuição do direito, na decisão judicial, o juiz é um cientista jurídico? Não. Se ele tem que utilizar a política para distribuir esse direito, ele é um personagem jurídico-político. Professor? Só um instante, claro, eu lhe dou a palavra. Quando, veja, esse pessoal que hoje está pedindo prisão domiciliar, não, vamos manter o camarada com a tornozeleira eletrônica e manter ele em liberdade, ele podendo sair de casa das 8 da manhã até as 6. O senhor caiu um... Como? O senhor está caiu os últimos 10 segundos. Ah, caiu? Não, está dizendo que não. Mas eu repito. Veja, esse pessoal que está querendo essa integridade do direito nos casos brasileiros com relação ao presidente do PTB, Roberto Jefferson, a sua excelência, deputado federal pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, né, e outros casos que nós temos, esse pessoal assim, não, manda esse pessoal para casa, coloca a tornozeleira eletrônica, ele vai poder circular das 8 da manhã até as 6 da tarde, depois se recolher à sua residência e tal, não sei o que lá. Esse pessoal que está querendo essa integridade do direito, onde é que estava esse pessoal quando o senador da República, Delcídio Amaral, foi preso, né, por um crime que não era flagrante delito, por um mandado de prisão preventiva, por um crime que não era inafiançável, não era imprescritível, foi preso no exercício da legislatura, contrário ao que diz o artigo 52 da Constituição, e esse senador ficou 81 dias preso. Onde é que estava esse pessoal que não pediu a mesma coisa para esse senador? Onde é que estava esse pessoal todo? E quando Delcídio foi preso, por uma decisão totalmente arbitrária de Fachin, ou de Fachin não, de Teori Zavascki. Fachin substituiu Teori Zavascki. Quando o Teori Zavascki emite aquele mandado de prisão preventiva, veja, não é... No caso de Sua Excelência, o deputado Daniel Silveira, ficam falando aí, porra, Luciano, mandado de prisão em flagrante? Não existe mandado de prisão em flagrante. Se a prisão é em flagrante, não tem mandado. É óbvio, está correto. Sim, mas por que você não abriu a boca também, quando, no caso de Delcídio Amaral, o ministro do Supremo Tribunal Federal emitiu um mandado de prisão preventiva contra um senador da República? Mandado de prisão preventiva contra um senador da República, quando a norma constitucional diz que só pode haver prisão em flagrante? Onde era que estava toda essa galera que não reclamou lá atrás? Claro, né? Não era com um dos seus, politicamente falando. Então, a integridade do direito, né? A integridade do direito, que Duarte sustenta, e aqui é a minha crítica à teoria dele, a nossa crítica à teoria dele, a integridade do direito que Duarte prega, ela é interessante para quem tem um pensamento político do direito. Para quem tem um pensamento científico do direito, não. Não. Por quê? Porque dentro do direito, o juiz se torna um personagem político. Ele tem que fazer arranjos políticos na sua decisão judicial, para que uma das partes não se sinta totalmente lesada. E dependendo de quem sejam as partes, como é que essa política vai ser construída? Por exemplo, eu não vejo esse pessoal
né, e que a maioria desse pessoal aí é do Orquiana. Eles querem um direito assim, desde que, quando em casos em que os seus pares estejam envolvidos. Quando forem os seus adversários, aí eles querem um outro direito. Querem o normativismo puro, a intervenção máxima. Por exemplo, por que é que nós não falamos de uma teoria da integridade? Né? Por que é que nós não falamos de uma teoria da integridade com relação à autuação policial quando envolve as pessoas negras? Mas por que é que, de cada 10 reconhecimentos facial fotográfico nesse país, 8,5 que são identificados são pessoas negras e o juiz emite um mandado de prisão preventiva? Por que é que nessa hora o juiz diz, não, peraí, vamos manter a integridade do direito? Eles pensam assim nessa hora? Não. O que é que eles pensam? Cana. Cárcere. Prisão. Quer um exemplo? Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma amostra sobre a teoria de Dworkin. E que olha que ela nem é tanto a teoria do Dworkin, mas é uma tentativa de meter a teoria do Dworkin. Num caso que eu já me referi aqui. O caso do instrutor de surf no Rio de Janeiro. O rapaz que tinha a bicicleta elétrica lá, que comprou uma bicicleta pela internet de R$ 4.500, e vem um casal de jovens brancos e diz que ele furtou a bicicleta dela. O rapaz diz, você furtou a bicicleta dessa minha amiga aqui, a bicicleta é dela. Ele diz, não, a bicicleta é minha. Não, você furtou a bicicleta dela, essa é a bicicleta dela. Por quê? Porque ele era um jovem negro, num calçadão do Leblon, sentado numa bicicleta que custa R$ 4.500, esperando sua namorada, que trabalha numa loja chique daquela, sair para ir com ela fazer a entrega de um vestido em um daqueles condomínios chiques do Leblon. Se ele fosse um rapaz branco, de olhos azuis, né, todo sardentinho assim, saindo da água do mar, de Ipanema, lá do Leblon, né, aquele casal ia dizer que aquela bicicleta tinha sido furtada por aquele rapaz. O que é que o delegado, o que é que o Ministério Público, o que é que o juiz fez? Arquivou o caso. Primeiro, o delegado não instaura o caso, não instaura o inquérito por crime racial, por racismo. Mas sim, instaura o inquérito por calúnia, por crime contra a honra do rapaz que estava sentado na bicicleta. Depois, quando o caso chega, encerramento do inquérito, o que é que o promotor faz? Requer ao juiz o arquivamento do inquérito e não vai oferecer denúncia. O que é que isso tem de jurídico? O jurídico aí está na sua maior parte ou o político aí está na sua maior parte? Num caso como esse. Porque para Dworkin, essa interpretação da norma, o que ele vai chamar de interpretação da norma, que ele diz assim, no caso da interpretação da norma, é preciso fazê-la por etapas. Etapa pré, etapa interpretativa, etapa pós-interpretativa. Cumprindo esses 3 critérios de interpretação, olha a frase que ele utiliza. Cumprindo esses 3 critérios de interpretação, eu tenho realizado o ideal político da integridade do direito. Repito, eu tenho realizado o ideal político da integridade do direito. E o direito tem que ter política? Para Dworkin, olha o que é que ele escreve. Para Dworkin, ele vai dizer assim, a norma está ali não para uma interpretação pura da norma, não para uma interpretação unicamente jurídica da norma, não para uma interpretação extrínseca da norma ou intrínseca da norma, como diz Luhmann. A norma está ali, essas são as palavras de Dworkin. A norma está ali para uma interpretação artística da mesma,
para se alcançar o valor que a norma pode traduzir na sociedade moderna. Veja, a norma está ali para uma interpretação artística da mesma, para se ter o alcance do valor da norma na sociedade moderna. Ou seja, para alcançar-se os valores que a norma traduz, valores esses que não são da norma, mas sim da sociedade moderna, que devem estar na interpretação da norma. Nesse sentido. Diga, Clara. Eu ia perguntar isso para o senhor, que o senhor falou sobre a crítica ao autor, se essa questão de sacrificar a cientificidade do direito abre margem para interpretações de valor, juízos de valor, não é? Moral, enfim. Abre uma margem, eu diria que é a mesma margem, né, do rio Amazonas. Né? Você está de um lado, olha para o outro e não enxerga. Não sabe onde é que está a outra margem do rio, de tão largo que aquele rio é. Ou então o Rio Negro. Você diz, eita, onde é que está a margem do Rio Negro? Aí você mergulha e fica 3 dias nadando para chegar na outra margem. E isso, obviamente, representa uma produção de risco na nossa interpretação. Em países que têm uma formação ética densa, concreta, profunda, a produção de risco é menor. Mas num país que não tem formação ética alguma, como o nosso, minha querida, com o que os juízes se auto-observam que são no sistema, por exemplo, o caso que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho registro sobre isso. Se vocês tiverem, aliás, o caso que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal dá um artigo, uma pesquisa maravilhosa. A decisão prolatada ontem pelo ministro Nunes Marques é de uma integridade política do direito assustadora. Assustadora. Porque estava programado para hoje pela manhã um jovem motoboy prestar esclarecimento na CPI do Senado sobre saques de dinheiro que ele foi fazer em nome de uma empresa que está envolvida na compra de vacinas, dessa tal vacina denominada Covaxin. Colocaram esse motoboy para fazer saques que chegou no montante de 4 milhões de reais. Então, a CPI o intimou para hoje pela manhã ele ir lá responder a uma série de perguntas que os senadores têm sobre esses saques, de que conta estavam sendo esses saques, quem o enviou para ir lá para fazer esses saques por tantas vezes e tal. O advogado dele vai ao Supremo Tribunal Federal, ingressa com uma medida jurídica. O ministro Nunes Marques poderia ter prolatado uma decisão dizendo assim, você vai à CPI, porque é uma intimação, é uma investigação, você tem que ir, e você exerce o seu direito constitucional de ficar em silêncio. Aí estava mantido a juridicidade do direito. Aí estava mantido o aspecto jurídico-científico do direito. O que é que o ministro Nunes Marques decide? Dá uma autorização para o office boy desrespeitar a CPI, não indo depor. Não indo lá. Isso não existe, não tem isso na memória do direito, não tem um registro desse na memória do direito. Ô, professor, como foi que ele justificou isso aí? Eu quero ler a decisão dele, eu quero saber qual é o fundamento. Quando eu terminar minha aula 1h da tarde da turma de processo penal, eu vou atrás dessa decisão exatamente para eu ler que porra de fundamento tem nessa decisão. Porque ele podia falar para o rapaz, não, olha, é uma intimação, você tem que ir lá, tem uma investigação, você está colocado nessa investigação, você tem que ir lá. Agora, você não precisa falar, porque em falando você pode produzir prova contra si mesmo. E produzir prova contra si mesmo não é permitido pelo direito constitucional brasileiro. Então, eu vou lhe dar uma decisão que você vai na CPI e você fica em silêncio, como todos os outros foram. E que o senador falasse assim, o senhor está assim, excelência, eu vou exercer o meu direito de ficar em silêncio. Perfeito!
estaria ali. A ciência do direito estaria ali. Agora, dizer para um motoboy que ele não vai à CPI, não vai, uma intimação da CPI para ele lá depois, e um ministro, monocraticamente do Supremo Tribunal Federal, vai dizer assim, você não vai. Nem se preocupe que você não vai. Qual é o fundamento jurídico dessa decisão? Nota a produção de risco de abertura dessa ideia política para dentro do direito? Beatriz Marques. Professor, muito se fala também no caso da prisão em segunda instância. Na opinião do senhor, isso foi uma decisão política ou foi jurídica, no sentido normativo, de ciência jurídica? A denominada, senhorita Beatriz, a denominada antecipação da execução provisória da pena privativa de liberdade à luz de uma decisão colegiada, ou seja, um tribunal de justiça por 3 desembargadores, ratifica a sentença de um juiz monocrático. Por exemplo, um juiz aqui na 4ª Vara Criminal do Fórum Afonso Campos, aqui não, aí em Campina Grande, que eu estou aqui em Termares, aí em Campina Grande, no Fórum Afonso Campos, um juiz da 4ª Vara vai e prolata uma decisão condenatória contra a senhorita Lorena, né? 26 anos de reclusão. Ela recorre através de um recurso de apelação para o TJ. 3 desembargadores do TJ vão analisar o caso. E aí termina 2-1 pela manutenção da sentença do juiz monocrático. 2 desembargadores votaram mantendo a condenação e 1 votou pela não condenação. Ali já se dava a execução da pena privativa de liberdade provisoriamente. Mas ela pode vir a ser inocentada no STJ ou no STF. Não nos esqueçamos de casos que eu mencionei aqui, recentes, que o camarada ficou 7 anos preso e o STF depois prolatou uma decisão dizendo que ele não era culpado no caso concreto. Mas ele ficou 7 anos preso, porra. E agora? E agora? Quem vai devolver 7 anos de não liberdade à vida daquele cidadão? E agora ele como inocente? O que é que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, senhorita? Que a pena privativa de liberdade só poderá ser executada com o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. O que é o trânsito em julgado da decisão penal condenatória? Quando, sob aquela condenação, não há mais recurso. Quando tiver uma sentença contra Luciano, uma sentença condenatória contra Luciano, que não tiver mais possibilidade de recurso, aí Luciano tem que ir para o cárcere e cumprir a pena. Enquanto tiver recurso, ele não pode estar preso. É o que diz o inciso 57 do artigo 5º. O que é que o Supremo fez? O que é que o Supremo fez em 2016? Para jogar no cárcere alguém? Diz que podia ser executada a pena provisoriamente, com a decisão de 2º grau. Ora, alguém foi condenado em primeira instância na 13ª Vara de Curitiba, alguém no Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, foi condenado na 2ª instância, ratificando aquela decisão, foi direto para o cárcere. 580 dias no cárcere. Depois de 580 dias no cárcere, o que é que o Supremo fez? Disse que o juiz que prolatou aquela decisão era incompetente e parcial. Era um juiz suspeito, pelas gravações que apareceram aí. Sim, mas e os 580 dias em cana? Como é que ficam? Quem vai devolver aqueles 580 dias de não liberdade a uma pessoa que deveria estar em liberdade? E aí, para a resposta à sua pergunta, senhor, onde é que está a ciência do direito aí? Ou isso é política do direito? Ou isso é teoria da integridade do direito e do outro? Professor, eu podia... Beatriz, depois João. Diga, Beatriz. Desculpa. João quer falar primeiro? Não, pode iniciar depois João. Então, eu poderia falar que a integridade do direito seria manter esse sistema, todo esse mecanismo, e também pacificar a sociedade, no sentido de dar a ela o que ela quer. Então, seria isso a integridade, manter a integridade. A integridade é organizar o direito, não apenas por ferramentas jurídicas,
mas ferramentas filosófico-políticas, no sentido de manter as partes em contentação e a sociedade em tranquilidade. E aí, obviamente, eu não construo isso dizendo o direito, diz do outro. Eu construo isso distribuindo o direito. E aí se dá o equilíbrio. Aí se dá a integridade do direito. É um modelo. Eu não estou aqui afirmando que Dworkin é um autor político partidário. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele é um autor jurídico-político de uma ideia do direito. Mas não que ele tenha um partido, não estou dizendo isso. Mas que o seu conteúdo de pensamento político contamina a sua ideia de direito inequivocamente. É isso que eu estou afirmando. Ser político no direito não é um problema. O problema é ser político ideológico no direito. Político ideológico partidário no direito, como é no Brasil. Porque em nenhum lugar do mundo, e aqui não tem nenhum conteúdo político na minha fala, é uma crítica mesmo de observador jurídico, em nenhum lugar do mundo nós assistimos um juiz que condena alguém e com essa condenação de alguém faz com que esse alguém caia fora do jogo democrático, da democracia representativa pelo sufrágio popular, o tire do jogo da democracia, o outro, que era o seu adversário, vence as eleições porque não tinha adversário, e quem prolata a decisão que tira esse do jogo democrático, depois vai ser ministro da Justiça daquele que venceu o jogo democrático? Em que lugar do mundo nós vimos isso? Me dê um outro país que nós vimos isso? Onde isso se repetiu? Imagine na terra do liberalismo um juiz condenando Donald Trump, tirando Donald Trump do processo eleitoral, aí Biden vence as eleições e aí esse juiz vai ser ministro da Justiça do governo Biden. Quem imaginou isso nos Estados Unidos? Essas aberturas políticas no direito, elas representam a produção de um risco, como respondia a senhorita Clara. A maior produção de risco aqui não é apenas para o direito. Na questão colocada por João. A maior produção de risco aqui é que, em matéria criminal, essa abertura política no direito ela pode significar um passo em direção ao atraso civilizatório. Ela pode significar a negação de conquistas civilizatórias através do direito, que demoraram séculos. Demoraram séculos para serem erguidas. E nós estamos assistindo nesse país, nos últimos 5 anos, essa integridade do direito, que é um exemplo que o mundo ficou olhando para o Brasil e dizendo assim, o que está acontecendo nessa porra? Sobre esse mesmo cidadão, que ficou 580 dias preso. No próximo semestre, vocês terão a disciplina intitulada Direito Penal. No primeiro momento, Direito Penal 1, que recebe o título de Teoria Geral do Delito ou Teoria do Crime. Depois, mais à frente, vocês vão ter uma disciplina que eu leciono aqui logo em seguida, agora às 11 horas, chamada Teoria do Processo Penal. Quando vocês estiverem lá, vão tomar conhecimento com maiores detalhes sobre um instituto chamado habeas corpus. A palavra latina habeas corpus significa liberar o corpo. Liberar o corpo do cárcere, liberar o corpo da prisão. O habeas corpus existe para tirar alguém da prisão. E a memória jurídica do habeas corpus diz o seguinte: quando ele é impetrado em um tribunal
em que a decisão ela vai ser colegiada, se a decisão tiver empatada, como nós assistimos no Supremo Tribunal Federal, que estava 5-5, né? 5 votos para a concessão da liberdade do paciente, 5 votos para a manutenção da prisão do paciente. Quando isso acontece, quando está empatado na corte, o procedimento jurídico diz que o presidente da corte tem que dar o voto que ele chama voto de Minerva. O habeas corpus é um instituto criado no direito da common law britânica. Lá naquelas cartas como João Sem Terra, Petito of Right, Bill of Right. Então, a memória do habeas corpus diz o seguinte: quando está empatado, o voto do presidente da casa, da corte, é para conceder a liberdade, porque o voto dele é de Minerva, porque a ideia do habeas corpus é liberar o corpo da prisão. O que é que nós assistimos no Brasil? O caso no STF está 5-5, e a então presidente da corte, ex-professora de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a ministra Carmen Lúcia, dá um voto de Minerva mantendo o paciente preso e não liberando o paciente. O mundo inteiro perguntou: o Brasil reinventou o sentido do voto de Minerva? Isso ficou conhecido no mundo como o voto da jabuticaba. Um arranjo político. Um arranjo político. Para o quê? Porque há 30% da população que quer o camarada preso. Há uma parte política que quer o camarada... O que é que o direito tem a ver com isso? O direito tem a ver com o case, não com quem quer alguma coisa. O direito tem a ver com o fato, com a sua estrutura normativa, com a decisão judicial. É nesse sentido que eu me refiro. Diga, João. Professor, em primeiro lugar, só uma pergunta de um aspecto técnico, realmente técnico. Quando a decisão é confirmada em segunda instância, se o juiz de primeira instância for considerado parcial, ainda assim a pena é passível de anulação, mesmo sendo aprovada em segunda instância? Pode repetir, João? Se uma instância superior confirmar a decisão da instância inferior e essa dessa instância inferior, por algum motivo, for considerado inválido, se o juiz for imparcial, mesmo assim, vai haver anulação da sentença, apesar dela ter sido confirmada numa instância superior? Vai. Foi o que nós tivemos no caso do senhor, do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem uma condenação, no caso que os meios de comunicação social traduziram como caso do triplex, ele tem uma condenação de primeira instância, na 13ª Vara de Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro. Ele tem uma condenação de segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 3 desembargadores, né? Seu caso ia ser analisado pelo STJ, portanto, por uma turma do STJ, vários ministros do STJ, quando o Supremo Tribunal Federal prolata uma decisão, primeiro monocrática, pelo juiz Fachin, dizendo que a 13ª Vara era incompetente, que o juiz era parcial e que ele era suspeito, e que não poderia ter tomado aquela decisão. E depois, essa decisão monocrática do juiz Fachin, ela é ratificada pela primeira turma, numa votação entre 5 ministros, e o placar foi 4-1, e depois ela é ratificada pelo plenário da Casa, pelos 11 ministros, quando a votação ficou em 8-3, para anulação de tudo. Perfeitamente. Dúvidas, senhoritas? Vocês nunca têm dúvidas, né? Professor, em relação ao texto que o senhor pediu para ler, só semana que vem, né? Agora? Pode ir lendo, senhorita. Pode ir lendo. Leia umas 10 vezes. Tá certo. Beleza? Compre lá os seus medicamentos da Triunfo.
seus comprimidos da Serra Limpa e valeu o texto. Entendeu? Se eu estiver vivo, encontramos semana que vem. Semana que vem tem aula. Semana que vem é dia 7 de setembro. É o grande dia da independência nacional. Eu não sei onde ela está, mas ela deve estar em algum lugar, essa independência. Mas isso é outra história. Diga, João. Professor, só para fechar uma última dúvida, Claro. A teoria geral do direito, parece que tem essa briga que é chamada de teoria do direito agora, ou teoria geral do direito. Qual a denominação assim, mais aceita agora? Olha, os autores dos livros, nos manuais, os professores em sala de aula, continuam chamando teoria geral do direito. Não existe mais teoria geral do direito. Existia uma teoria geral do direito quando nós estávamos, né, numa ideia do sistema positivista do direito. Com o neoconstitucionalismo, com o ativismo judicial, com o decisionismo, tem mais teoria geral do direito. Cada juiz decide do jeito que quer. Os tribunais constroem a norma do jeito que quer. Olha, não dá mais para falar de teoria geral do direito quando nós temos, e aí, sinceramente, com todo o respeito, máximo respeito, devido respeito, quando nós temos no Congresso Nacional, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma deputada que é declaradamente fascista, neonazista. Como é que eu posso falar de direito num país desse? Que direito é que eu estou falando? Que teoria geral do direito é essa que eu estou falando num país como esse? Ô, professor, eu ia perguntar nesse sentido, porque dependendo da teoria, pode extrapolar assim, os direitos humanos, né? Sim. É aceito, tipo, fica a decisão do juiz, vamos supor, a teoria que ele vai se enquadrar. Mas nesses pontos, dessas teorias que aferem os direitos humanos, também é possível? Veja, nessa aqui é possível. Veja, o problema do Brasil, o problema do direito num país como o Brasil, não é a proliferação de teorias. O problema num país como o Brasil é que quando os juízes decidem, eles não decidem com base em teoria nenhuma. Eles não fazem a menor ideia do que são as teorias. Se você, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito, aqui na Paraíba, se você pegar 10 juízes e perguntar quem é Ronald Dwork, ele vai perguntar se é o personagem do Simpson. Vai perguntar para você, é um dos personagens do Simpson? É o pai de Bart? É não sei quem? Faz a menor ideia. Não conhece as teorias. Se perguntar para um juiz na Paraíba assim, de 10 juízes, você perguntar assim, e aí, qual é a tua ideia sobre o pensamento do direito como sistema autopoético de Luhmann na decisão judicial sobre a teoria da argumentação? Ele vai dizer, que porra é isso? Ele que vai responder para você. Não tem teoria. Nós assistimos aqui, recentemente, um advogado em audiência com a juíza dizer para a juíza, excelência, o meu cliente ele vai exercer parcialmente o direito de ficar em silêncio. A juíza diz, não, aqui ele vai falar integralmente ou vai ficar calado integralmente. E o advogado vai dizer, não, excelência, tem uma posição jurisprudencial do STJ pacífica que reconhece falar parcialmente, só responder as perguntas da defesa e não da acusação. Não tem essa porra de teoria aqui, não. É aqui ou fala integralmente ou não fala. Ela não conhece uma posição do STJ, do Superior Tribunal de Justiça? Uma porra de uma juíza monocrática, uma servidora pública, uma funcionária pública. O advogado diz, informando para ela que tem uma posição no Tribunal Superior, tá lá na casa do caralho, depois dela, na hierarquia do judiciário. E ela diz, não, aqui, não.
Ou um advogado, no momento de arguição recursal, no juízo recursal da cidade de Salvador, na capital da Bahia. Nós não estamos falando de Cochichola, não, da comarca de Cochichola, assim, para criar uma ilustração aqui. Nós estamos falando da Câmara Recursal em Salvador. O advogado produzindo a argumentação e a juíza o interrompendo, e ele chega num momento dessa excelência. Me deixe concluir o pensamento. Eu estou na argumentação, na ampla defesa. É uma prerrogativa do advogado, à luz do Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, que é uma lei federal, a Lei 8.906, de 94. Aí a juíza vai e responde e diz: esta lei aqui não se aplica. Que teoria é essa que essa juíza está aplicando? Dela, professor, só a lei dela se aplica. Então, qual é a teoria que essa juíza está aplicando? Qual é a teoria que ela está aplicando? A do inquisitismo, né? Então, o problema não são as teorias. O problema é que esse pessoal não conhece as teorias e eles constroem o direito com base neles próprios. São juízes autopoéticos. Esse é o grande problema nosso. Nosso problema não é essa proliferação de teorias de Dworkin, de Alexis, nós vamos ver, Ronald Dworkin, Robert Alexis, Habermas, Luhmann, Tobias, de Jorge. O problema não são, sabe, essa cachoeira de teorias. O problema é que o camarada, a camarada, não conhece nenhuma dessas teorias. E o trabalho dele, como diz Dworkin, e aí sim, o trabalho do tribunal, o trabalho do juiz, é decidir. O juiz passa a vida fazendo o quê? Decidindo. O advogado passa a vida fazendo o quê? Construindo defesa. Um promotor de justiça passa a vida fazendo o quê? Apresentando denúncia. E se você não conhece as teorias, então você vai fazer isso com base no quê? Muitos chegam à conclusão que tem que fazer com base em si próprio. E o mundo que se foda. Essa é a questão. Então, João, não há teoria geral, não há teoria, não há mais. E, Lorena, no caso dos direitos humanos, coitado dos direitos humanos, os direitos humanos, eles são uma ilusão, né? São uma ilusão para acalentar os nossos corações nas noites frias da Serra da Borborema. É o que os direitos humanos são. Entre direitos humanos e uma garrafa de cachaça, me dê a garrafa de cachaça, porque eu vou ficar muito mais contente. Porque esperar pela efetividade dos direitos humanos no Brasil, eu não tenho mais os olhos que brilham em direção ao futuro como vocês. Meus olhos só brilham em direção a 7 palmos de terra. Então, eu quero cachaça, meu camarada. A porra desses juízes, desses promotores, advogados. Mais alguma dúvida? Vou deixar aqui no chat minha chave Pix. Alguém? Olha, vou dizer uma coisa, vocês, que aqui, né, se abrir aqui a janela, as que estão com a janela aberta aqui, sim, aquela outra senhorita, aquela lá, essa outra aqui, Camila também, os outros aí, todo mundo com, como diz os italianos, la faccia de gente rica, Luciano, hai capito, la faccia de gente rica, hai capito, Luciano? Sì, ho capito tutto, amico mio, va bene. Vocês aí que têm essa cara de gente rica, né, que estão sempre no Partage Shopping, com as suas bolsas Louis Vuitton, sei o que lá, né? Não, deixa sua BMW Z4 branca, conversível lá na garagem, lá em cima, bababá, essa coisa toda. Vou deixar aqui minha chave Pix, para ver se eu noto algum movimento. Porque eu vou dizer uma coisa, vocês são assim, ó, vocês, assim, ó, vocês. Aliás, essa época é a época de vocês, viu? Porque se cumprimenta assim agora, né? Não se cumprimenta mais assim. Né? É assim agora, assim. É a época de vocês cumprimentar assim. Para nem abrir a mão. Vocês. Ok.
não nos vemos semana que vem, porque é 7 de setembro. E na outra semana também não sei, porque eu não sei o que é que vai acontecer em 7 de setembro. Possa ser que eu esteja em alguma embaixada, né, com meu asilo político garantido, e de lá não sairei. Mas pelo menos já vou levar uma mochila com uma seleção de Triunfo, Serra Limpa, Areia Preta, tal, e vou ligar para o meu amigo Raoni, para ele reservar uns produtos orgânicos de primeira qualidade, para eu já ter um carregamento suficiente para o meu período de asilo político. Ok? Então, uma boa tarde a todas, senhoritas, boa semana a todas e todos, né? E nos vemos depois do dia 7, porque dia 7 é feriado, é o dia da nossa independência. Muito Até bem. mais, professor. Até dia 14. Até 14. Pessoal, até mais. Até mais. Tchau, professor. Até mais.